Olá, seja bem-vindo à quarta parte sobre a aula de fisiologia do músculo liso. Nessa aula, a gente vai conversar sobre quais são os diferentes tipos de potencial de membrana, quais são os diferentes tipos de estímulo dessa musculatura lisa. Então, a gente vai ver que a musculatura lisa ela tem uma complexidade muito maior. Mas antes da gente começar a entrar nos detalhes técnicos, vamos pensar o seguinte: a musculatura esquelética ela tem uma função, que é simplesmente promover a movimentação do nosso corpo. Essa é a principal função da musculatura lisa. Ela vai movimentar as partes do corpo ou movimentar o corpo como um todo. Já a musculatura lisa, ela tem uma diversidade de fins muito ampla. Por exemplo, a gente tem musculatura lisa, como a gente viu, para arrepiar o pelo, para controlar a entrada de luz nos olhos, para controlar a quantidade de sangue que chega aos tecidos, para controlar a passagem de alimentos lá nos esfíncteres, para controlar, por exemplo, o processo de micção, evacuação. Então, a gente tem muitas respostas relacionadas com a musculatura lisa. A gente tem músculos que são muito pequenos, a gente tem músculos que são muito grandes. Então, a musculatura lisa, ela realmente ela tem uma diversidade de ação muito ampla e isso faz com que a gente encontre também uma diversidade ampla nas suas características funcionais e também morfológicas. Bom, vamos entender agora o potencial de membrana e ação. O potencial de membrana está em menos 50 a menos 60, ou seja, cerca de 30 milivolts, mais negativo que o músculo estriado, mas a gente já viu que esses valores eles não são uma grande preocupação para a disciplina. O que eu preciso entender ali é que essa célula ela, no repouso ela está negativa em resposta à atividade da bomba de sódio e potássio. O potencial de ação no músculo estriado ele é o potencial do tipo em ponta, ou seja, a gente observa graficamente ele subindo, depois descendo. Quando maior que menos 40, ou seja, você está em, por exemplo, menos 30, menos 20, a gente tem uma ponta similar ao do músculo estriado. Né? A diferença é que lá no músculo estriado só entra sódio e aqui a gente tem a entrada principalmente de cálcio. Então, no músculo liso, a gente tem principalmente o cálcio entrando. O sódio entra também? Entra, mas entra principalmente cálcio, que exerce essa dupla função, ou seja, despolariza a membrana e também vai interagir diretamente com a calmodulina, provocando a contração. A gente tem também um potencial de ação em platô, que é quando a gente tem uma intensa abertura de canais de cálcio, gerando uma estabilização dessa célula na situação despolarizada. E a gente também tem o potencial ondulatório, ou seja, ela vai despolarizando e repolarizando, despolarizando e repolarizando de maneira bem ordenada. E isso a gente observa com clareza no estômago, duodeno, no ilho, ou seja, em relação a movimentos peristálticos basais normais naturais. Graficamente, a gente tem diferentes aspectos do processo de despolarização da musculatura lisa. Então, aqui a gente tem o processo em ponta, similar, por exemplo, à musculatura esquelética. Aqui a gente tem um ondulatório da musculatura lisa, por exemplo, do intestino ou do estômago. E aqui a gente tem o platô, um grande platô, provocando um mecanismo de tranca, ou seja, essa célula contrai e fica contraída por longos períodos de tempo. Esfíncteres funcionam dessa maneira, mas também musculatura uterina, por exemplo. Eu tenho a contração e a permanência nessa contração por um período de tempo mais longo. Então, a gente já entendeu que existem diferentes tipos de despolarização. Agora vamos entender um pouco sobre o controle neuronal e hormonal e as diferentes substâncias que podem estimular ou inibir a musculatura lisa. Então, diferente do estriado, o liso pode ser estimulado por outros fatores além do estímulo neuronal. Isso a gente viu. Tá? Aqui está o esquema mostrando a estimulação neuronal da musculatura do tipo multiunitária e aqui do tipo unitária. A gente já conversou sobre essas diferenças, inclusive sobre esse mecanismo de estimulação. Algumas substâncias elas são excitatórias e ou inibitórias. Por que eu estou falando de ou? Porque em uma célula, uma dada substância ela pode estimular essa célula lisa a se contrair e num outro tecido, num outro local, ela pode, a mesma substância,
estimular o seu relaxamento. O que vai diferenciar não é a substância, mas sim os receptores e a maneira como esses receptores reagem à presença dessa substância. Então, a gente precisa entender dois mecanismos opostos: mecanismo de excitação e mecanismo de inibição. O mecanismo de excitação, primeiro eu vou falar da excitação. O mecanismo de excitação, ele provoca uma despolarização da célula. Por exemplo, estiramento do músculo, estimulação por acetilcolina, estimulação que no caso é parasimpática, hormonal. Então, numa determinada musculatura lisa, por exemplo, quando a gente tem o sistema simpático atuando, nessa mesma fibra a gente vai ter, quando o sistema parasimpático estiver atuando, o mecanismo contrário. Então, se numa célula ela contrai na presença de acetilcolina, que é do sistema parasimpático, ela vai relaxar na presença de estimulação simpática, no caso, norepinefrina. Então, se eu tenho uma célula respondendo, contraindo ao sistema simpático, ela vai relaxar o sistema parasimpático e vice-versa. Né? Então, quando eu tenho um mecanismo de excitação, ou seja, de contração, essa substância ela vai despolarizar parcialmente ou totalmente essa fibra. Já o mecanismo de inibição ocorre uma hiperpolarização, ou seja, a célula fica muito polarizada. Se ela está muito polarizada, significa que ela está distante, cada vez mais distante da despolarização. Então, se essa célula ela despolarizava com acetilcolina, ela vai hiperpolarizar com a substância norepinefrina ou epinefrina. Ou seja, aqui ela respondia contraindo ao sistema parasimpático, aqui ela vai responder relaxando ou ficando cada vez mais difícil de contrair na presença do sistema simpático. Então, aqui eu estou dando um exemplo. O contrário pode acontecer. Uma célula pode se despolarizar, ou seja, ser ativada pelo sistema simpático e se hiperpolarizar pelo sistema parasimpático. Então, para ficar bem claro para vocês, se a célula está despolarizando, significa que ela está saindo da sua condição polarizada e caminhando em direção ao zero, ela está deixando de ficar polarizada. Se ela está hiperpolarizando, significa que ela está ficando cada vez mais polarizada, cada vez negativa, cada vez mais negativa, intensamente polarizada. Se ela está intensamente polarizada, está mais difícil despolarizar. Portanto, eu tenho aqui uma substância que é inibitória. Se é uma substância excitatória, ela vai promover despolarização. Bom, a gente tem também os efeitos teciduais locais, como a gente já conversou, oxigênio e gás carbônico, ácidos ou potássio também promovem interação. Se eu estou falando de musculatura lisa de pré-capilares, por exemplo, falta de oxigênio, excesso de gás carbônico, excesso de ácido lático, redução de temperatura corporal ou na concentração de cálcio, temos vasodilatação. Efeito hormonal: norepinefrina, epinefrina, acetilcolina, angiotensina, vasopressina, ocitocina, serotonina, histamina. São muitas as substâncias, são muitos os hormônios que vão interagir com a musculatura lisa, provocando a sua contração ou relaxamento. Nesse momento você fala assim: Sérgio, você falou e não me ajudou. Exatamente isso. Para cada músculo liso, a gente vai encontrar a resposta de ativação ou de inibição. A atividade excitatória ou inibitória, atividade de despolarização ou hiperpolarização. Resumindo, lá na musculatura lisa do estômago, o sistema simpático está ativo. O que vai acontecer? Eu preciso entender a fisiologia daquela estrutura. Então, o sistema simpático está ativo, significa que eu tenho uma resposta de estresse. Numa resposta de estresse, o sujeito ele não vai ter aumento de motilidade para fazer melhor digestão. Ele precisa intensamente, rapidamente se livrar daquela situação aguda de perigo. Então, eu tenho inibição. Agora, a gente observa, por exemplo, numa situação de muito estresse, o sujeito se defecando. Então, eu estou acelerando o peristalse no final do intestino grosso, em sigmoide reto, principalmente em reto, e estou provocando relaxamento da musculatura lisa do esfíncter anal. Então,
cada estrutura, cada musculatura, ela vai responder de uma maneira diferente, ou aumentando contração ou reduzindo contração de acordo com aquela substância que está presente. Então, ao longo das aulas, eu vou apontando para vocês como que cada musculatura lisa ela vai responder, se ela vai contrair ou se ela vai inibir. Então, a gente tem aqui, ó, acetilcolina e norepinefrina são, em geral, antagônicas. Quando uma excita, a outra inibe. Os neurônios somente liberam uma delas, ou seja, o sistema simpático só libera norepinefrina, ele não vai liberar acetilcolina. Já o sistema parasimpático ele vai liberar acetilcolina. Então, o resultado vai depender do tipo de receptor que o músculo liso tem. Ou seja, não é o neurônio que vai definir se a célula vai contrair ou relaxar, e sim o receptor da membrana dessa célula muscular lisa. A despolarização no multiunitário pode ocorrer sem potencial de ação. Por quê? Como são células muito pequenas, bem pequenas mesmo, o cálcio ao entrar já pode promover a contração sem eu ter a despolarização por completo dessa fibra. Então, posso ter a contração diretamente ali. Então, esse estímulo ele também pode se propagar, como a gente fala, eletronicamente. Lembrando que a célula multiunitária é aquela que são várias células isoladas, separadas. Elas não estão formando sincício. Resumindo o que a gente viu hoje. Hoje, nesse vídeo, a gente viu que a musculatura lisa ela é muito mais complexa em relação à natureza dos estímulos do que a musculatura estriada, do que, por exemplo, a musculatura cardíaca, como a gente vai ver lá na frente. Diferentes substâncias podem interferir, gás carbônico, oxigênio, neurônios com seus neurotransmissores, acetilcolina, norepinefrina. A gente pode ter hormônios também, substâncias derivadas do sistema imunológico, como, por exemplo, a histamina. Então, muitas substâncias podem estimular, podem inibir a musculatura lisa. Então, eu preciso ter atenção, calma e pensar exatamente o que está acontecendo com aquela estrutura e em resposta àquela substância. Né? Ao longo das aulas, a gente vai conversando e eu vou apontando como cada uma delas responde. E lembrando que o nosso objetivo com a musculatura lisa é entender peristalse. Então, eu preciso entender muito bem como que elas funcionam para eu entender bem a motilidade. E lá na frente, quando a gente estiver falando de fisiologia cardiovascular, eu volto a falar sobre a musculatura lisa para comparar com o tecido cardíaco e também para que a gente consiga entender os processos de vasodilatação e vasoconstrição. Então, em relação a vasodilatação e vasoconstrição, ainda tem muito mais coisa para falar, porém, a gente vai aguardar o final da parte de digestivo para entrar em cardiovascular e conseguir explicar melhor para vocês com mais detalhes sobre os processos de vasoconstrição e vasodilatação. Por exemplo, eu vou falar para vocês sobre o óxido nítrico sintase e sobre essas interações com mais detalhes.